Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 19 de junho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 11º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus chamava os 12 apóstolos. Vamos refletir sobre o que significa ser um apóstolo. E para isso vamos usar duas imagens bem fortes. A primeira é uma escultura que existe na igreja de Milão, no Duomo de Milano, que é a escultura de São Bartolomeu. E a segunda, uma pintura de Mattia Preti, chamada O Martírio de Santo André. E à luz dessas duas obras de arte, vamos tentar entender um pouco o que significa ser um apóstolo do Senhor. Bora refletir. Primeiramente, a palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado, porta-voz, arauto, embaixador, aquele que fala no nome de. Jesus tinha vários grupos, por proximidades, que o acompanhavam. Tinha uma grande multidão que simpatizava com ele, mas não era exatamente seu seguidor. Depois começaram alguns grupos de discípulos a aparecerem, como por exemplo o grupo dos 72. Mas Jesus elegeu um pequeno grupo para formá-los mais de perto, para tê-los junto de si e para depois deixá-los como responsáveis por liderar a evangelização, o anúncio da Boa Nova. São eles os apóstolos. Uma característica bem interessante do fim da vida dos apóstolos é que, provavelmente, todos eles, salvo São João, que existe uma certa dúvida se ele morreu mártir ou não, mas os outros todos foram mártires, morreram por conta da fé. Uns foram decapitados, outros foram crucificados, outros torturados de alguma outra maneira, mas todos eles morreram por causa do Evangelho. Bem, o que nós podemos aprender dos apóstolos? Primeiramente, a gente precisa entender quem eles eram, para depois a gente entender quem a gente é na igreja e no mundo, porque o Senhor nos chama também a um exercício apostólico. A igreja, ela é apostólica em dois sentidos. Um sentido mais de fundamento significa que a igreja ela nasce da fé dos apóstolos também. Ela é estruturada na fé dos apóstolos. Tudo o que nós cremos é porque os apóstolos deixaram como fé para nós. É a nossa tradição de crença, nossa tradição religiosa. Por isso dizemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Mas, num outro sentido, a igreja é apostólica porque ela tem apostolado, isto é, ela deve continuar a obra dos apóstolos, de anunciar e de realizar o reino de Deus. Vamos analisar dois apóstolos e, a partir disso, tirar algumas conclusões para nós. Primeiro apóstolo, vamos falar de São Bartolomeu. São Bartolomeu teve uma morte muito cruel. Ele foi esfolado. Sua pele foi tirada, de modo que ele ficou em carne viva no corpo todo. Existem várias imagens que representam isso. Talvez uma das mais conhecidas está próxima ao altar da Capela Sistina, em que, na pintura de Michelangelo, se representa um homem que tem nas mãos segurando como se fosse uma capa ou um cobertor, mas que aparece um rosto meio desfigurado. Aquele é São Bartolomeu, ressuscitado, segurando a sua pele de mártir. Mas uma outra imagem de São Bartolomeu, que essa é muito mais interessante, ela está no Duomo de Milano, a Catedral de Milão, na Itália, e ela foi esculpida no século XVI. Se trata de uma imagem grande,
uma escultura, não é uma pintura, e que mostra como se fosse um corpo humano de laboratório de anatomia. Aparecem ali os músculos todos dele, as veias dele, esculpida em mármore. Numa das mãos ele tem um livro e na outra das mãos ele segura, caindo do seu pescoço como uma estola, um cachecol, uma faixa, ele segura a sua própria pele. Tanto é que é possível observar que com a mesma mão que ele está segurando esse pano de pele, tem alguns dedos, o que seria a capa dos dedos, pendurada para baixo. É uma imagem forte, é uma imagem bem diferente daquelas típicas que a gente vê nas igrejas, que são imagens todas bonitinhas, que inspiram oração, algumas muito feias, também mal feitas, mas em geral imagens de igreja elas inspiram a prece, a devoção. Esta imagem de São Bartolomeu ela inspira curiosidade. Apesar de ser um corpo humano sem pele, ela não inspira asco, nojo, mas ela nos deixa inquietos. Para nós termos noção, o primeiro tratado de anatomia na Itália apareceu um século antes, século XV, e já 100 anos depois, o que para a época, imagina, sem internet, sem comunicação como nós temos hoje, era até pouco tempo, 100 anos depois, um escultor chamado Marco da Grate faz essa escultura na igreja de Milão. Um corpo humano sem pele, que na verdade é um apóstolo. Uma escultura para pensar e para rezar. O que eu acho interessante dessa imagem, que nos ajuda a entender um pouco do que é um apóstolo? Eu colocaria duas coisas aqui. Primeiramente, ela mostra um santo dissecado. Sabe quando você vai num laboratório de anatomia ou um laboratório de biologia e sempre tem alguém lá dissecando algum corpo, um cadáver humano ou de algum outro animal da natureza, um sapo, por exemplo. E dissecar significa abrir para ver o que tem dentro, para ver como é que funciona, para ver do que é feito. Quando eu olho para a escultura de São Bartolomeu esfolado, eu fico imaginando o que é um santo dissecado. Um santo dissecado é um ser humano. Um apóstolo, se fosse aberto, revelaria um ser humano. O que isso nos faz pensar sobre o apóstolo? Que Deus chama homens, que ele deseja humanidade, que entre nós e os apóstolos não há substancial diferença de natureza, de estilo, de perfil. O que diferencia os apóstolos de nós, eu diria, são duas grandes coisas. Primeiramente, é que eles chegaram até o fim por Jesus, nós ainda estamos a caminho. E a segunda coisa é que, recebido o Espírito Santo, eles se tornaram seres humanos de grande ânimo por conta da fé. Agora, se mesmo após a sua morte, abrindo e dissecando um apóstolo, o que você vê? Um humano. O que o movia, o Espírito Santo, não aparece ali, mas o resto todo é humanidade. Essa é a primeira conclusão que eu tiro. Uma segunda conclusão, olhando para essa imagem, é de uma natureza em mutação. Daí a gente pode comparar essa escultura com a pintura da Capela Sistina, porque se a pele é arrancada em vida, uma nova pele é dada no céu. O que é um apóstolo? É alguém que se permite trocar de natureza, avançar em natureza, mudar, passar por uma mutação, trocar de pele por conta do evangelho. O apóstolo é aquele que nos inspira a sermos outros, a mudarmos de pele, a passarmos pela mutação do caminho do evangelho. A segunda imagem que me vem é a imagem da crucificação de Santo André. Ela foi pintada no século XVII por um artista chamado Mattia
Preti. Ela se encontra, essa grande pintura, em cima do altar de uma igreja em Roma chamada Basílica de Santo André do Valle. No que consiste essa imagem? Ela mostra Santo André crucificado naquela cruz em forma de X. Por isso, quando a gente fazia aula teórica de autoescola, tinha uma imagem que representava cruzamento de trem, que era um X, e esse X era chamado, inclusive na teoria lá da autoescola, de Cruz de Santo André, porque ele foi crucificado numa cruz em X, como você vai poder ver nessa imagem. O que aparece interessantemente também é um quadro trifásico. Na parte de baixo do quadro estão alguns homens e pessoas, são algozes de Santo André. Então aparece um soldado, um cavaleiro, aparecem alguns instrumentos ali, pedras, uma pá, e ao fundo um castelo, o poder humano. No meio do quadro, a segunda fase do quadro, está Santo André, crucificado. De um lado está ali, sofrendo as agruras da cruz, mas o interessante é que ele tem os braços abertos para o céu, os seus olhos em êxtase também se voltam para o céu, o que nos lembra aquela cena do Evangelho em que Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E na terceira fase, em cima, estão a corte celeste. Um anjo se aproxima para dar a ele a coroa do martírio. Está quase pondo um louro na sua cabeça. Um outro anjo se aproxima com a palma dos mártires para colocar na mão de André. Muitos anjos ao redor estão tocando violino, harpa e cantando a recepção daquele homem de Deus no céu. Então, as três fases do quadro são o mundo terreno e a sua violência, o apóstolo no meio, entre a terra e o céu, entre o sofrimento e a beatitude, a felicidade, e a corte dos anjos. O que esse quadro nos faz pensar sobre o apóstolo? É que o apóstolo é uma figura mediadora, intermediária, que está entre o céu e a terra. E ele é capaz de semear vida celeste na terra, dando a sua própria vida. Biologicamente falando, a vida se alimenta da vida. Nós temos uma cadeia alimentar. E mesmo nós, quando nós nos alimentamos de algum tipo de vida, seja animal, seja vegetal. Mas a vida se alimenta de vida. Ora, o apóstolo, sendo o intermediário entre o céu e a terra, alimenta o mundo, a igreja, a história, com a sua vida. Do mesmo modo como Jesus nos alimenta até hoje com o seu sacrifício na cruz. Dessa pintura tiro duas conclusões. O apóstolo é um mediador e o apóstolo é um doador de vida. A sua vida se derrama fecunda na vida da igreja. Minha conclusão é a seguinte: os apóstolos, há 2000 anos atrás, foram chamados pelo Senhor para exercerem uma missão tão importante, para darem a sua vida, para mostrarem ao mundo que é possível mudar. Só que agora é a nossa vez. É a nossa vez de entregar a nossa vida e de fazer o que os apóstolos fizeram, de fazer apostolado. E daí eu fico me perguntando, você já descobriu o seu apostolado? Qual é o lugar em que você vai investir a sua vida? Às vezes a gente fala assim, em tal coisa eu estou perdendo tempo. Ou então, nossa, estou gastando muita energia com aquilo ou com aquilo outro. A questão é onde você está investindo o seu tempo, a sua energia, a sua juventude, a sua saúde, para o bem do mundo e para o bem da igreja. Isso é apostolado. É um serviço que produz vida. Há 2000 anos o Senhor contou com 12. E hoje, será que ele poderá contar com mais? Tenho a impressão
de que muitas pessoas ainda não descobriram o seu apostolado. Está na hora de dar a vida pelo Senhor e dar a vida para que outros tenham vida. É tempo de assumirmos o nosso apostolado. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor que, durante ela, você refletisse sobre os seus lugares de serviço. Onde é que você tem trabalhado? Por que causas você tem se dedicado? Em que você tem gasto sua energia e a sua vitalidade? Ora, se você descobrir o seu lugar de entrega religiosa, pela causa do Evangelho, por conta de Jesus, para o crescimento da igreja, para o bem do mundo inteiro, você terá descoberto o seu apostolado. Vocação, nós já falamos sobre isso, são chamados de Deus. Deus chama para muitas coisas, uma delas é para o serviço. Então eu convido a você que comece a refletir de modo assim mais direcionado, mais específico. Não só o que Deus quer de mim, de modo bem genérico, mas a pergunta é: onde eu posso trabalhar para Deus? Ao responder essa pergunta, você terá descoberto o seu apostolado. Te desejo uma boa semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!